Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa crônica antiga. É um capítulo que parece até roteiro de série, sabe? De poder, traição, sobrevivência. Totalmente. Estamos falando de 2 Crônicas, capítulo 22. É uma passagem curta, mas, nossa, a densidade é impressionante. É uma história de intriga política, alianças bem perigosas e uma luta pelo poder, assim, brutal no antigo reino de Judá. E é muito rápida, né? Os eventos acontecem um em cima do outro. Exato. E para analisar isso, a gente está usando trechos de uma bíblia de estudo. O legal disso é que não temos só narrativa pura. Temos também, notas de rodapé, mapas, comentários. Que ajudam a montar o quebra-cabeça. Isso. A gente consegue entender o contexto por trás de cada decisão, cada aliança e cada morte. A nossa missão aqui, então, é tentar desvendar essa teia complexa que levou um rei à ruína e abriu caminho para uma das rainhas mais impiedosas da história bíblica. Vamos tentar entender as motivações por trás de tudo. Bom, tudo começa com um novo rei no trono de Judá. Um jovem, Acasias. A fonte diz que ele tinha só 22 anos. Mas o texto, assim, rapidamente desvia o foco dele para a figura que realmente mandava. A mãe dele, Atália. Ah, Thalia. A grande personagem dessa história, talvez. Sem dúvida. E a descrição da influência dela é assustadora. Não é que ela dava maus conselhos de vez em quando. A fonte diz com todas as letras que ela o aconselhava a cometer iniquidades. É quase um projeto ativo para o mal, né? Não é um deslize. Exato. O que tornava essa influência dela tão tóxica assim. Então, a resposta está toda na origem dela. O texto faz questão de frisar que ela é da casa de Acabe. Certo. Para quem não está familiarizado, Acabe foi rei de Israel, o reino do norte, e o reinado dele, junto com a esposa Jezabel, virou sinônimo de idolatria, de corrupção. A pior fama possível. Exatamente. Então, quando o texto diz que a Thalia é da casa de Acabe, não é só sobre genealogia. Está dizendo que ela é a herdeira direta dessa ideologia. Ela é filha de Acabe e Jezabel. Ela carrega no sangue a política e a religião que eram vistas como o oposto de tudo que Judá deveria representar. Entendi. Então a linhagem dela é tipo um veneno político e espiritual injetado no reino de Judá. E isso se transforma em ações, né? Sim, claro. Acasias faz uma aliança militar com o tio dele, Jorão, rei de Israel, que é irmão da Atalia, e eles vão lutar juntos contra a Síria. Na batalha, o Jorão é ferido e vai se recuperar em Jezrael. Certo. E Acasias, como um bom aliado, vai visitá-lo. Parece um gesto político normal, né? Exato, parece uma visita de cortesia. Totalmente padrão. Mas é aí que a narrativa dá uma virada. Teológica, assim, radical. Como assim? O autor do texto, ele não vê isso como um simples movimento político. Ele faz um comentário que muda tudo. Ele diz que essa viagem de Acasias para visitar o cunhado foi da vontade de Deus para sua ruína. Peraí, isso é incrível. Não diz que foi um erro de cálculo, diz que foi o destino. Um plano divino para a destruição dele. Exatamente. De repente, a gente não está mais falando só de política, a gente está falando de predestinação. Como uma simples visita vira uma armadilha divina. É que, ao ir para Jezrael, Acasias estava entrando, voluntariamente, no epicentro do juízo que já tinha sido decretado contra a casa de Acabe. Ah! As notas de estudo explicam isso. Paralelamente, um comandante do exército de Israel, um cara chamado Jeú, tinha sido ungido em segredo. A missão dele era explícita, dada por Deus, desarraigar a casa de Acabe. Então Jeú era tipo um míssil teleguiado. Exatamente essa imagem. Um míssil com um alvo bem definido. Ao se aliar tão de perto com Jorão, e ao estar fisicamente ao lado dele em Jezreel, o centro do poder de Acabe, Acasias basicamente se pintou como alvo também. Nossa! Ele foi visitar um homem que já tinha uma sentença de morte, sem saber que o executor estava a caminho. E que ele mesmo seria visto como parte do problema a ser eliminado. Ele entrou na jaula do leão para fazer um carinho sem saber que o caçador já estava do lado de fora. Perfeito. É isso. Então Jeú chega em Jezreel
Imagino que não tenha sido uma entrada sutil. Zero sutil, ele chega com seus homens a toda velocidade. A sentinela vê a tropa se aproximando, avisa o rei Jorão. Jorão, ainda se recuperando, não entende nada e sai ao encontro de Jeú. Acasias vai junto. Que tensão. Daí, Jorão pergunta: há paz, Jeú? E a resposta de Jeú é brutal. Ele o acusa de idolatria, de feitiçaria, tudo herdado da mãe dele, Jezabel. Ali mesmo ele pega o arco e atinge Jorão pelas costas. Mata ele na hora. Caramba! E Acasias está vendo tudo isso na frente dele. O caos deve ter sido total. Total. Acasias percebe na hora a armadilha em que caiu. Tenta fugir, a perseguição começa. As fontes até trazem um mapa que mostra essa rota de fuga desesperada. Ele foge para onde? Ele foge de Jezreel em direção ao sul, mas os homens de Jeú o alcançam e o ferem gravemente. Ele ainda consegue escapar e chegar até a cidade de Mégido, mas morre lá por causa dos ferimentos. Fim da linha. A visita de cortesia virou a execução dele. Exato. Mas a missão de Jeú era contra a casa de Acabe. Acasias, apesar de ser sobrinho e aliado, era rei de Judá, da linhagem de Davi. Matá-lo não foi, extrapolar o mandato. Essa é a questão central, né? E a ação de Jeú responde a isso de uma forma implacável. Ele não para nos 2 reis. Ah, não? Não. O texto diz que, enquanto ele está executando o juízo, seus homens encontram um grupo de nobres viajando. Eram os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias. A família real. Basicamente, os sobrinhos e primos do rei. A próxima geração da liderança de Judá, que provavelmente estavam a caminho para visitar o rei também. Jeú não hesita. Manda matar todos eles, 42 homens. Nossa, 42, isso é um massacre? Isso vai muito além de eliminar o rei. É uma limpeza na elite política de Judá. Sim, é uma decapitação da liderança de outro reino. Isso é uma declaração de guerra? Ou o quê? Na lógica da narrativa, é a erradicação completa da influência de Acabe. Jeú parece interpretar a missão dele da forma mais ampla possível. Não é só matar os descendentes de Acabe, é destruir tudo o que foi contaminado por eles. Entendi. Ao se alinharem com Acabe, Acasias e sua corte se tornaram, aos olhos de Jeú, parte da doença, e a cirurgia foi radical. Uma brutalidade calculada para garantir que a facção pró-Acabe em Judá fosse eliminada de uma só vez. Que loucura. A poeira desse massacre mal assentou e a notícia da morte de Acasias e de toda a comitiva real chega em Jerusalém. E aqui a história fica ainda mais sombria. Pois é. A rainha-mãe, Atália, descobre que o filho, netos, sobrinhos estão mortos. A reação que se espera é luto, desespero, mas não é o que acontece. Não mesmo. Para Atália, a tragédia familiar é uma oportunidade política. Ela vê um vácuo de poder e age com uma velocidade e uma crueldade que são, impressionantes. O que ela faz? Ela percebe que com a morte de Acasias e dos príncipes mais velhos, os únicos herdeiros que sobraram são os filhos mais novos de Acasias, seus próprios netos. Crianças. Crianças. Para consolidar o poder para si mesma, ela dá uma ordem impensável: exterminar toda a descendência real da casa de Judá. Espera. Ela manda matar os próprios netos, para que não sobre nenhum herdeiro legítimo. Exato. É difícil até de processar isso, é monstruoso. É a culminação da ideologia que ela representa. As notas de estudo ressaltam o ponto-chave aqui. Atália não é da linhagem de Davi. Certo, ela é uma Acabe. Ela é uma Acabe no trono de Davi. A ação dela não é só um golpe de Estado, é uma tentativa de apagar uma dinastia. A linhagem de Davi carregava a promessa messiânica, a identidade de Judá. Ao matar todos os herdeiros, Atália estava tentando encerrar essa história. De vez. Substituir a história deles pela dela. Isso. Era um golpe político e, talvez mais importante, um golpe religioso. Naquele momento, parecia o fim da linha para a casa de Davi.
uma aniquilação total. Mas no meio desse terror todo surge uma figura inesperada, uma heroína. O nome dela é Josebate. Quem era ela? A identidade dela é a chave de tudo. A fonte diz que Josebate era filha do rei anterior, Jeorão. Então, ela era irmã de Acasias. Exato. E tia dos pequenos príncipes que estavam sendo caçados. Mas o detalhe mais importante é outro. Ela era casada com Joiada, o sumo sacerdote. Ah, então ela tinha um pé na realeza e outro na mais alta autoridade religiosa. Perfeito. E é isso que a permite agir. Enquanto os guardas de Atalia cumprem o massacre no palácio, Josebate entra no meio da confusão, ela encontra o filho mais novo de Acasias, um bebê, Joás, e o sequestra. Ela rouba o próprio sobrinho para salvá-lo. Sim. Ela o tira do berçário real, junto com a babá, antes que os assassinos cheguem. É um ato de coragem, assim, imenso. Se fosse descoberta, seria executada na hora. Com certeza. E para onde ela o leva? Como se esconde um herdeiro ao trono numa cidade controlada pela usurpadora? Ela o leva para o único lugar que talvez estivesse fora do alcance de Atalia. A casa de Deus, o Templo de Jerusalém. O templo. O templo vira um santuário, literalmente. E é aí que o casamento dela com o sumo sacerdote Joiada se torna crucial. Juntos eles tinham acesso e autoridade para esconder o menino e a babá lá dentro, num lugar onde os guardas da rainha não podiam simplesmente entrar. Que incrível! E assim, por 6 longos anos, enquanto Atalha reinava tiranicamente, acreditando ter eliminado todos os rivais, o verdadeiro rei, a última semente da linhagem de Davi, era criado em segredo, A poucos metros do palácio. protegido pelas muralhas do lugar mais sagrado da nação. Uau! Que história! É uma conspiração de altíssimo risco acontecendo bem debaixo do nariz da tirana. Exatamente. Por 6 anos, Judá teve, na prática, 2 governantes, a rainha usurpadora no palácio e o rei legítimo escondido no templo. O poder visível e o invisível. Vamos recapitular. É uma cadeia de eventos impressionante. Começa com uma aliança política que parece estratégica, mas que na visão da narrativa é uma armadilha espiritual. Isso leva Acasias direto para sua destruição. Aí o expurgo de Jeú cria um vácuo de poder em Judá que é preenchido da forma mais brutal possível por Atalha, que tenta apagar a história para começar a sua própria. E no clímax de toda essa violência, de toda essa manobra política, o destino de uma dinastia inteira acaba dependendo de uma única decisão: o ato de coragem de Josebate. De arriscar a própria vida para salvar um bebê. Exato! Esse ato preserva tudo. É uma ilustração poderosa de um tema que aparece muito nessas crônicas. A ideia de um remanescente, sabe? Uma semente de esperança que sobrevive contra todas as probabilidades. Mesmo quando tudo parece perdido. Sim, a história toda caminha para a extinção, mas é salva por um ato de desafio silencioso. E isso nos deixa com uma questão final para refletir, né? A fonte não apresenta isso como uma série de acidentes. A morte de Acasias é da vontade de Deus. Jeú é um instrumento de juízo. Há um forte senso de soberania divina por trás de tudo. Exato, e isso nos coloca diante de uma pergunta bem complexa. Como conciliar essa ideia de um plano divino com atos de ambição humana, traição, violência extrema? Onde termina a responsabilidade de Jeú ou a crueldade de Atalia? E onde começa a vontade de Deus numa narrativa como essa? É uma tensão que a própria fonte não resolve. Pois é. E que nos convida a pensar sobre esses limites, né? Entre o arbítrio humano e a soberania divina.